porque para seguir Jesus você tem que mudar. Do jeito que eu sou, eu não sirvo para estar na tropa de elite. Do jeito que eu sou, eu não sirvo para aguentar o treinamento. Por isso que eu preciso mudar. O Joel não serve para a tropa de elite, por isso ele precisa mudar. E o meu nome que está escrito no céu não é Joel de Amorim. A Bíblia diz que eu vou ter um novo nome, porque eu fui mudado pelo poder do sangue de Jesus. Eu preciso mudar, porque se eu não mudar, eu fico dentro da igreja brigando com o meu irmão, é armando para o meu irmão cair, é fazendo fuxico na igreja, é levando para o pastor aquilo que não é verdade, só para ver o meu irmão derrubado. Eu fico lutando para tomar a congregação do meu irmão, eu fico lutando para tomar a posição do meu irmão, porque eu não neguei a mim mesmo. Mas quando eu nego a mim mesmo, eu fico na fileira de combate, esperando a ordem do meu comandante. O segundo inimigo que eu tenho que combater é o mundo. O mundo é um sistema. O apóstolo Paulo disse: combati um bom combate. E como Paulo enfrentou o sistema da época. Eu fico imaginando, irmãos, quando eu estava estudando na Itália, eu fui lá em Roma e fui lá no presídio onde o apóstolo Paulo esteve preso. Você entra no nível da rua e desce um plano, e lá embaixo está o lugar onde ficava preso, amarrado pelos pés. E lá ele fazia suas necessidades fisiológicas. E a alimentação era jogada por cima numa grade. E o preso comia aquilo que já caía onde estavam suas fezes. Assim que o apóstolo Paulo teve preso. Depois ele foi com a prisão domiciliar, mas ele teve nessa prisão. E eu fiquei lá um tempo, um pouquinho, imaginando a vida do apóstolo Paulo. Quando ele esteve preso em Roma, ele escreveu a sua carta aos Filipenses. E lá no capítulo 2 ele diz: olha, eu posso todas essas coisas porque Cristo me fortalece. A tropa de elite do Senhor pode vencer este mundo porque Cristo fortalece. O sistema nos pressiona, o sistema do mundo nos encurrala, nos coloca na parede, mas nós podemos vencer porque Cristo nos fortalece. Glória a Deus. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. O sistema de hoje é contra tudo aquilo que há princípio na palavra de Deus. Hoje eu fui almoçar com a família dos irmãos aqui que é do coral. Eu não sei se eles estão aqui hoje, nós comentamos um pouquinho. Eu disse a ele: nós não podemos abrir mão de princípios bíblicos. Eu sou pastor, mas eu não tenho autoridade para negociar princípios bíblicos, porque não é princípio meu, é princípio de Deus. E princípio de Deus não se negocia. E para eu fazer parte deste mundo, eu tenho que negociar princípios bíblicos que não são princípios meus. E tem muito crente na igreja dizendo que está esperando Jesus, dizendo que faz parte dessa tropa de elite, mas ele está negociando alguns princípios que são inegociáveis. Para nós sermos bons combatentes, nós temos que estar bem treinados e bem atentos o que eu tenho que combater, para eu não me ferir, para eu não me perder no combate. No ano de 79, houve uma greve geral no Brasil. Muita gente não vai lembrar, quem está aqui nem era nascido. Foi uma quebradeira tremenda no Brasil. E em Minas Gerais, o comandante-geral mandou levar uma companhia de cada batalhão do interior para a capital. E o bobo do Joel acabou indo junto. Aquele soldado que mora mais perto do quartel, ele vai primeiro. E lá fui eu. Me deram um capacete de aço, que eu quase não aguentava, era capacete de aço mesmo. Eu voltei aqui, trouxe na cabeça e falei: e agora? E ficamos na capital uns 90 dias. E foi uma quebradeira, uma coisa inimaginável, irmãos. Quebrando, botando fogo, ligado em rua, virando viatura da polícia de
perna pro ar, botando fogo, quebrando tudo, e a gente ali enfrentando. E o meu pelotão entrou uma rua atrás da prefeitura, uma turma que estava numa baderna. A mulher deu uma cacetada na minha cabeça com uma barra de ferro. E eu estava de capacete de aço. Não pegou em mim, mas eu fiquei abalado. E ficou a marca que entrou o capacete na minha cabeça, a pancada que ela deu. Aí eu lembrei quando o apóstolo Paulo escreveu os Efésios e citou as armas do nosso combate. Se eu estivesse com uma boina comum, com um cap comum, eu estava morto, porque ela bateu para matar. Mas eu estava bem fortificado, a minha cabeça estava guardada com um capacete de aço. Ela podia bater outra vez que não ia me ferir. E nós, crentes, precisamos estar armados para enfrentar este mundo. Nós precisamos as armas que o Senhor dá para este bom combate, porque o mundo não tem dó de nós. Se você está pensando que esse sistema tem dó da igreja, não tem. Ele vai bater para valer. E Satanás sabe que é a última hora. Satanás sabe que ele não pode mudar o destino da igreja. Ele sabe que ele não tem poder para isso. E ele sabe que a hora que as trombetas tocarem, a igreja vai subir. Ele pode virar o inferno de cabeça para baixo, mas a igreja vai subir. Esta igreja é a igreja que está combatendo. Eu não posso ficar dentro da igreja combatendo o meu irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E tem muita gente lutando contra a carne e o sangue, achando que está tudo bem, achando que Deus não está vendo. E pode chegar naquele dia, e eu chegar lá e falar: Senhor, eu sou o maestro Joel, aquele famoso que dava seminário para o Brasil inteiro, pregava. E eu posso ouvir: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho medo de ouvir isso, meu Deus. A minha credencial de CGBB não vai resolver. Eu dizer para ele que era um pastor pregador não vai resolver. Se eu estava combatendo de maneira errada aqui, se eu estava combatendo, em vez de combater o inimigo, eu estava combatendo o meu companheiro do lado. Eu estava ferindo o meu companheiro do lado na batalha, em vez de ferir o inimigo. E Deus pode dizer para mim: eu não te conheço. Mas eu peço ao Senhor que nos abençoe. Para quando a igreja de Cuiabá chegar, o Senhor vai olhar: vinde benditos do meu Pai. Nós cantamos os hinos aqui, o áudio tinha os milhares que vão chegando. E tem uma frase que fala: os irmãos lá da África estarão chegando. Eu lembrei da minha irmã, que é missionária há 24 anos na África, fazendo um grande trabalho. Nós passamos muitos anos sem nos ver, mas naquele dia eu quero ver as almas que ela ganhou entrando no céu junto comigo. Porque esse é o exército do Senhor, é a tropa de elite. Tem homens especiais e mulheres especiais no Brasil, tem homens e mulheres especiais na Itália, tem homens e mulheres especiais nos Estados Unidos, na África, por este mundo todo lá fora dos meus nomes. Existe um pelotão, existe um batalhão especializado em combate para aquele dia quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo estava quase na hora, estava terminando a carreira. Estava como nós hoje, nós estamos terminando a carreira, porque Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos combates nossos, são as últimas operações que nós estamos sendo empenhados, porque Jesus está voltando. Não nos deixemos nos perder com as migalhas deste mundo, com os problemas deste mundo. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos alertarmos. Este é o último combate. Este é o último empenho desta tropa. Glória a Deus. Esta é a última vez
que a minha tropa sai para o combate, porque eu estou à porta para levar esta igreja para uma missão celestial. E o apóstolo Paulo continua a sua fala com Timóteo: eu combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Nós temos um combate para combater, uma carreira para concluir e uma fé para guardar. A credencial nossa no céu vai ser a nossa fé. É a credencial que nós vamos apresentar quando nós chegarmos no céu. É a credencial da nossa fé. O justo viverá pela fé. E a Bíblia diz que se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não adianta nós vivermos aqui neste combate e perder a nossa fé. Quantas pessoas que nós encontramos estão afastadas da igreja e a gente conversa e fala: pastor, eu não tenho mais fé. Quantos de nós que estamos aqui, quantas vezes nós pensamos em jogar tudo para o ar e parar? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Falar: não vale a pena. Eu já passei por muitas situações. Falei: Senhor, não vale a pena. Eu fui consagrado ao pastor em 98 e eu atrasei a minha consagração 22 anos. Eu desobedeci a Deus e atrasei a minha consagração 22 anos. E depois, quando eu estava no auge da minha profissão, já formado na faculdade, professor na Universidade Federal, eu saí de uma aula à noite, peguei o carro para voltar para casa, sozinho, e de repente eu senti que alguém bateu no meu ombro, assim, e eu estava sozinho no carro. Eu assustei, olhei: gente, será que entrou alguém no carro enquanto o carro estava no estacionamento? E eu não vi, olhei, bateu a segunda vez, bateu a terceira, aí na terceira eu ouvi a voz: você acha que eu esqueci de você? Fazia 22 anos que eu tinha dado as costas por uma promessa de Deus. Eu não me desviei, mas eu dei as costas por uma promessa que Deus me tinha feito. E Ele disse: eu não esqueci de você. Eu não esqueci da promessa que eu te fiz. Seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual a dor que você está sentindo, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez. Talvez o pastor possa ter esquecido de alguma conversa que ele teve com você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mas Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez. Aleluia! E na hora certa, na hora de Deus, Ele vai chegar perto de você e dizer: oi, eu não esqueci de você. E eu dentro do carro sozinho à noite, aí encostei o carro no posto da Polícia Rodoviária Federal e fiquei ali, e Deus conversando comigo: você virou as costas para mim. Eu continuei cuidando de você em todo esse tempo, porque eu tenho uma promessa que eu fiz para você quando você tinha 13 anos. Amados, a promessa de Deus continua de pé. A Bíblia diz: se nós nos tornarmos fiel, Ele permanece fiel. E Ele disse para mim assim: você, isso era mais ou menos março. Ele disse assim: no dia 30 de julho vai ser a sua consagração ao pastor. Eu era presbítero. E eu fiquei ali no carro chorando e falei: meu Deus, 22 anos depois, eu era para ter sido consagrado pastor, não, com 18 anos. Eu dei as costas por uma promessa que Deus fez. Eu fui atrás dos meus sonhos. Os meus sonhos, por mais alvissareiros que estejam, não é maior do que o sonho de Deus. Sofri uma quantidade que os irmãos nem imaginam, não dá para contar aqui o sofrimento, mas Deus é aquele Deus que cuida,
Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E a promessa está em na hora certa, Ele tinha presença. Aqui está a minha promessa. Aí eu baixei a cabeça, chorando, falando em línguas. E o Senhor, eu senti o Senhor me abraçando assim. Eu senti um abraço caloroso, um abraço amoroso. Aí eu disse para ele: Senhor, se o Senhor quiser fazer um pastor desse Joel, o Senhor vai ter que moer e fazer de novo, porque esse Joel não presta mais não. Eu era presbítero, irmão, maestro da orquestra, diretor financeiro da igreja, e eu disse para Deus: Senhor, o Senhor vai ter que moer e fazer de novo. Aí o Senhor falou comigo assim: e você está disposto a deixar eu te moer? Eu falei: estou. Foi a pior coisa da minha vida, irmão, quando eu disse a Deus que eu aceitava moer. Sabe aquele corinho que você quebra a minha vida e faço de novo? Eu não canto não, porque eu sei o que é Deus quebrar e moer. E tem muita gente que canta: quebra a minha vida e faça de novo. Não cai nesse não, porque dói demais. Aí hoje, quando eu vejo a igreja cantando, que chega nessa parte, eu fico caladinho, porque eu sei o que é ser moído. E Deus me moeu. E eu fui consagrado pastor no dia 30 de julho. Estava na minha consagração o pastor José Noélio e o pastor Anselmo. E o meu pastor, ele chegou na frente da igreja e disse assim, ele me chamava de Joelzinho. Ele falou assim: esta igreja sabe que o Joelzinho é o meu filho. Eu estou consagrando o meu filho ao pastor. Ele me tinha como filho dele, esse meu pastor. E o pastor da igreja presbiteriana, a qual eu trabalhava lá como obreiro da Assembleia de Deus, ele veio com a igreja presbiteriana todinha no dia do culto da minha consagração. O lado de lá estava a igreja presbiteriana, com os presbíteros do conselho, tudo no dia da minha consagração. E esse pastor subiu no culto e me abraçou e disse assim: Joel, eu estou vendo a alegria da igreja pela sua consagração. Eu sei que essa igreja te ama. Eu vi nas lágrimas dos músicos, as lágrimas de alegria de ver o maestro sendo consagrado ao pastor. E ele disse assim: daqui um ano, neste mesmo lugar aqui, vai estar tudo pronto, tudo armado para te excluir e botar para fora da igreja. Já pensou, irmão, no dia da consagração, Deus usar alguém para falar isso com você? E armaram, mas armaram pesado. Por isso que eu falo, irmãos, nós temos que estar atentos ao combate, para nós não combater contra o irmão, armar para derrubar o nosso irmão, armar para ferir quem está no combate junto conosco. De repente tem um mais fraquinho, que já está cansado, que já está com certa idade, mas ele está no combate também, e eu tenho que cuidar dele. E eu fui dar um estudo na convenção, uma cidade uns 100 quilômetros da nossa igreja. Aí fui de manhã, dei um estudo lá, dei um estudo à tarde e voltei para o culto à noite. Fazia um ano da minha consagração, aniversário do tempo. Aí eu cheguei e subi no culto, sentei assim, o obreiro que estava aqui saiu, sentou lá atrás, o outro que estava aqui sentou lá atrás, e eu fiquei sozinho aqui na frente. Irmãos, foi uma luta tão grande, Deus moeu tanto, que ficou só um pó no chão. E quando estava só o pó, Satanás chegou para soprar, para não sobrar nada. E foi nesse momento que Deus me pegou e botou de pé de novo. Nesse momento que Deus pegou e levantou e falou: eu te moí, mas eu estou aqui para te fazer de novo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não imagina como foi o sofrimento. Mas eu estou aqui porque o Senhor me levantou e me colocou de pé. E mesmo em toda essa luta, todos esses problemas que eu passei, eu não perdi a fé. Eu mantive a fé em Deus. Eu levantava de madrugada, eu não aguentava mais orar. Eu chorava, eu ficava a noite inteira ajoelhado, só chorando. Mas a minha fé permaneceu inabalável de tanta injustiça, de tanta covardia.
Mas o Senhor me colocou de pé de novo. Passado 20 anos, não sei, quase 20 anos, essa mesma igreja, eu já morando no Paraná, eu fui convidado para estar lá e fizeram um culto em homenagem a mim pelos 40 anos da primeira turma de música que eu ensinei. E no domingo, quando eu fui pregar, o pastor mandou o ministério ficar em pé, pegou o microfone e disse assim: eu convidei o pastor Joel Doré aqui para nós pedirmos perdão a ele, para nós consertarmos com ele. Fazia 20 anos. Aí eu fui entender como que Deus faz no tempo certo dele. Se você está alistado para o combate, se você está na tropa de elite, não se esqueça que o seu comandante está de olho em você. Ele sabe tudo que está acontecendo. Não se preocupe, ele sabe o que está acontecendo. E na hora certa, ele vai entrar com ação para mudar o quadro. Mas você não pode perder a fé no combate. O apóstolo Paulo termina dizendo: eu guardei a fé e agora a coroa da justiça que está guardada, da qual o Senhor, o resto do juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos aguardam a sua vida. O apóstolo Paulo previu aquele dia, quando nós estaremos entrando nas mansões celestiais e recebendo da mão de Jesus Cristo a coroa. Jesus disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu espero chegar naquele dia. Eu espero, quando as trombetas tocar, eu ouvir o Senhor chamar o meu nome. Nessa harpa tem um hino que diz: glória, glória, aleluia, o meu nome eu ouvirei chamar. Glória. Ele vai chamar o nome daqueles que estavam na sua tropa de elite, daqueles que estavam no combate, alguns feridos, alguns mais em condições de combater, alguns já encostados, porque a idade não dá mais, mas ainda continua na tropa de elite. E nós vamos ser levados nas mansões celestiais para recebermos do Senhor a coroa que está reservada para cada um de nós. E Ele não vai entregar minha coroa para Ele e minha dele para Ele. Em cada coroa está o nosso nome. E Jesus sabe qual é a minha, qual que é a sua. Ele não vai confundir. E chegou, pastor, essa aí é a minha, me dá aqui. Jesus enganou que essa aí é a minha. Não, Ele sabe e tem o nome de cada um de nós. Quando a igreja estiver entrando pelos portais, bendito, eu fico imaginando, eu como maestro, eu fico imaginando assim, qual vai ser a música que vai estar sendo tocada no céu quando a igreja estiver entrando. Eu fico tentando imaginar, que aqui na igreja a gente faz umas músicas tão bonitas que a alma da gente quase que vai sair do corpo. E eu fico imaginando a música para a igreja entrar. Quando os seres celestiais pegar um instrumento, uma orquestra que nunca o homem conseguiu imaginar. Nós nunca conseguimos imaginar uma bela orquestra, tentando imaginar aquela orquestra tocando. Quem são estes? Estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Meus amados, nós somos a igreja do Senhor. Não se esqueça que você tem um combate para continuar combatendo, porque a carreira está quase terminando, mas o combate está aí. E eu posso dizer, sem sombra nenhuma de dúvida, aleluia! Este é o último empenho da tropa. Este é a última vez que essa tropa é escalada para o combate. Porque Jesus virá já, e essa é a última vez que a igreja está combatendo. Mas nós precisamos estar combatendo o combate de maneira certa, amando o nosso irmão, perdoando o nosso irmão. Na igreja não é lugar de nós ficarmos com
combate e com ódio do nosso irmão, com raiva do nosso irmão. Quantas pessoas dentro da igreja estão pregando, estão cantando, estão tocando, tomando ceia, mas com raiva do irmão. Não, é tempo de nós nos amarmos, porque Jesus está voltando e você pode ficar aí com o ódio que você tem do seu irmão, porque no céu você não vai entrar com ele. É tempo de nós consertarmos, é tempo de nós abraçarmos o nosso irmão e dizer: me perdoa, me ajuda a vencer. É tempo de nós andarmos abraçados espiritualmente uns com os outros, porque Jesus está voltando. Coloquemos em pés, amados. Eu quero orar com a igreja. Talvez eu falei aqui para alguém que está com a fé por um fio, está tão amargurado, está tão ferido, e de repente a sua ferida não foi uma ferida pelo inimigo que você combateu, foi uma ferida pelo seu irmão de combate. E você está com sua alma sangrando. Mas você veio esta noite e o Senhor está aqui para te dizer: eu não esqueci de você. Eu continuo te protegendo e a minha promessa continua intacta. Talvez eu estou falando para alguém que afastou da igreja, foi embora e nunca mais voltou. Mas o Senhor está dizendo para você: o seu lugar na tropa continua. O seu lugar no seu pelotão é o mesmo. O Senhor está falando com alguém aqui que precisa realistar, que precisa voltar e vestir a farda e pegar o armamento e ir para a linha de frente. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Talvez você entrou aqui e você ainda não conhece este general, você ainda não conhece os efeitos dessa tropa de elite que o Senhor tem aqui na terra. E eu faço a você um convite para aceitar este Jesus e se alistar nesta tropa. Tem alguém aqui nesse lado, aqui no centro, que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Ouviu esta palavra e ela falou com você? Como eu já disse, a sua alma está sangrando pela ferida, e você está dizendo: aquele irmão me feriu, aquele irmão não foi capaz de me pedir perdão. Não se importe, Jesus está aqui nesta noite, e Ele sara as suas feridas e te volta no lugar. Ele sara a sua alma e te coloca de novo em forma. É o último combate. É a última vez que o batalhão sai para a batalha. Esta é a última batalha da igreja. O Senhor está dizendo para a igreja de Cuiabá: esta é a última batalha. Eita agora, aleluia! Não perca a oportunidade de estar na linha de frente, para no final da batalha você está quebrado, você está cansado, você não aguenta mais, mas você está com a fé na palavra. Aí, pela fé, você vai conseguir ver a coroa que está te aguardando. O apóstolo Paulo ia ser degolado. Daí poucos dias, ele teve que botar a cabeça no tronco para, com uma pancada só, a sua cabeça ser separada do corpo. Mas pela fé, ele viu a sua coroa. Não importa o que o imperador manda fazer comigo, eu tenho uma coroa, logo a mim. Eu tenho uma coroa já preparada para mim. E nesta noite, Deus está falando para a igreja de Cuiabá: eu tenho uma coroa para a igreja de Cuiabá. E eu estou aguardando aquele dia, quando eu for buscar a minha igreja, eu quero entregar na mão de um guru aquela coroa que está preparada, porque esta igreja de Cuiabá
frente do meu pelotão de combate. A minha tropa de elite estava escrito, os ministros da igreja de Cuiabá, os pastores de Cuiabá, os musicistas de Cuiabá, os coralistas de Cuiabá. O Senhor sabe que você estava no pelotão de elite. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor.